Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de outubro de 2024. Nesse horário, nós estudamos esta obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. E hoje vamos iniciar com o item 57. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui levar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Pai a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos reunidos aqui para estudar, para aprender, para conhecer um pouco mais, mas, acima de tudo, para colocarmos em prática tudo isso que estamos aprendendo. Que o Pai tenha piedade de cada um de nós e também pedimos por aqueles nossos irmãos que nós não sabemos onde se encontram, né? Mas que sabemos que estão necessitados, sejam do plano físico, seja do plano espiritual, sejam encarnados ou desencarnados. Que todos esses nossos irmãos possam receber o amparo dos amigos espirituais e a misericórdia de Deus, que nunca nos faltou, né? Mas é sempre bom a gente lembrar dos nossos irmãos e pedir por eles, assim como temos certeza que muitos pedem por nós também. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, fazendo a leitura da questão 57 de O Livro dos Médiuns. Kardec diz assim: voltemos à natureza do perispírito. Eu vou precisar do livro dos espíritos, tá, gente? Por isso, vamos todo mundo aí deixando o livro dos espíritos pertinho. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. É fluídico, é sutil, mas é matéria. O que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médios, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam com as sombras. Né? Então, nós já vimos casos como esses, de espíritos que se materializam, né? Tornando seu perispírito mais denso e tocam nas pessoas, abraçam as pessoas. Não é? Tem uns até que dançam, como tivemos um caso que foi do Richer, lembra? O espírito se materializa, ele abraça, falam conosco. Então, pegam nas coisas, sob a influência de certos médios, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas. Aí, mais abaixo, ele diz assim: a ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedece a uma vontade, executam certos movimentos. De quem é essa vontade? Do espírito que se materializou. Então, executam certos movimentos, tocando até melodias, até piano, num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. Então, às vezes, a mão aparece só as mãos, tocando piano. O resto do corpo não se materializou. O espírito materializou apenas as mãos dele, mãos fluídicas, que a mão do corpo físico já acabou, ele não tem corpo. Mãos fluídicas aparecem tocando piano. Então, exercendo uma vontade. Que vontade? Do espírito. Tá? Isso prova o quê? Que elas, essas mãos, são uma parte visível de um ser inteligente visível. Então, aquelas mãos fazem parte de um espírito que é inteligente, mas que no momento
Ele não quer deixar o corpo dele todo aparecer, ele só quer deixar aparecer a mão. A tangibilidade, a tangibilidade que revelam. Só um instantinho aqui, gente, deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Ah, é só. Nossa, eu estou procurando aqui um livro. Deixa eu ver se ele está aqui. Levantar. Cadê o livro? É tanto livro aqui na minha mesa que eu fico meio perdida. Ah, deixa eu ver se eu botar um minutinho. Deixa eu ver se eu botei. Isso ali na bolsa. 80%. Gente, desculpa aí, tá? Mas é um famoso livro que some na sua frente. Ver se eu acho aqui. Eu mexi nisso aqui hoje. Não vou achar. Poxa. Vou pegar aqui, ele vai falar aqui. O pior é que eu sei que ele está aqui perto, mas eu não estou vendo. Deixa. Ele diz aqui: a tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão em suma que causam aos sentidos, porquanto, se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer, de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Eu só vou dar uma olhadinha aqui, ó, porque nós temos, nesse livro Perispírito, é, a lista das propriedades, né? E a tangibilidade é uma dessas propriedades. Então, diz aqui, nesse livro Perispírito, o perispírito, com o devido suporte ectoplásmico, pode tornar-se materialmente tangível do todo ou em parte, como constata Kardec a propósito, nessa questão 57. Nessa questão 57, Kardec mostra a propriedade da tangibilidade, como nós vimos na semana passada, da plasticidade. Nós falamos sobre essa propriedade. Então, a É o perispírito de Zalmino Zimmermann, não é? Albino Zimmermann, exatamente. Então, ele traz, o Albino Zimmermann, ele vai trazer essa questão 57 do livro dele. Ele vai colocar essa questão 57 toda aqui, tá? Então, ele deixa bem claro aqui que Kardec explica direitinho como é essa propriedade da tangibilidade. Aí vamos a 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, que toda vez que eu falar em perispírito, em espírito, eu tenho que entender que o espírito é o ser pensante. Por isso que ele fala sobre isso. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, repare como ele faz questão de frisar isso bem. Que ele bota assim, isto é. Porque quando você quer botar isto é, você bota isto é numa frase, é para você dar mais uma ênfase, não é? Então ele diz assim, ó, a natureza íntima do espírito, propriamente dito. Isto é, do ser pensante. Então, quem pensa é o espírito, não o perispírito. Desconhecemos-la por completo. Está dizendo aqui, ó, se alguém quiser fazer pesquisas profundas para descobrir o que é o espírito, eu não sei o que é. Então, ele deixou bem claro aqui.
desconhecemos-la por completo. Então, Kardec deixou bem claro aqui que ele não sabe a natureza, o que é a natureza íntima do espírito. Ele deixa bem claro. Apenas pelos atos do espírito, ele se nos revela. E seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser um intermediário material. Então, o espírito, quando quer que nós percebamos que ele está fazendo alguma coisa, ele precisa do perispírito. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o espírito só pode nos impressionar pelos seus atos, a não ser por intermédio de um elemento material. Tá? O espírito não pode nos impressionar os sentidos, é isso que ele está dizendo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. Então você só percebe que existe um espírito em algum lugar se ele fizer alguma coisa, mexer em alguma coisa, falar alguma coisa, tocar em alguma coisa, aí você percebe que ali tem o espírito. Porque se o espírito estiver do seu lado, quietinho, você não vai perceber que ele está ali. Mas se ele mexer, de repente você está sentado e a jarra que está em cima da mesa começa a flutuar, começa a se mexer, a cadeira da mesa começa a rodar, você pode pensar, tem algum espírito produzindo esse fenômeno. Então, aquele fenômeno impressionou os meus sentidos. Visão, eu vi o objeto. De repente, alguém começa a tocar uma música. Não tem ninguém tocando piano, mas você está escutando a música. Opa! Ele está impressionando o quê? O sentido da minha audição. Não é? A minha audição. De repente, você está na sua sala, começa a sentir um perfume de rosas intensas. Ele está impressionando o quê? O sentido do meu olfato. E assim vai. Eu começo a sentir alguém tocando na minha pele. Ele está impressionando o sentido do tato. Mas ele só pode impressionar os meus sentidos por intermédio do perispírito. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Então, para que ele possa atuar sobre mim, ele precisa de uma matéria. Que matéria é essa? O fluido. O fluido de que é formado o perispírito dele. O fluido. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Então, o espírito desencarnado, o corpo de relação dele é o perispírito. Quando ele está no plano espiritual, desencarnado, o corpo dele, com que ele se apresenta para todo mundo, é o perispírito. Então, perispíritos é bom a gente escrever. É o nosso corpo de relação quando estamos desencarnados. O perispírito é o corpo de relação dos desencarnados ou de nós quando estamos desdobrados. Agora, quem está encarnado, o nosso corpo de relação é esse aqui, ó, o corpo físico. O corpo físico é o corpo de relação do encarnado. Todo mundo, quando olha para mim, me identifica por quê? Pelo meu corpo, não pelo meu perispírito, que eles não veem. Então, o meu corpo de relação, eu encarnada, é o meu corpo físico. O corpo de relação do desencarnado ou do espírito desdobrado é o perispírito, tá?
Então, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 27. Está lá do parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Item espírito e matéria, 27. Kardec pergunta assim: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Espírito com letra minúscula, tá, gente? E eles respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Verdade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, o espírito só vai exercer ação sobre a matéria através do fluido, tá? É através do fluido. Então, esse espírito aqui é tudo com letra minúscula. Se no livro de vocês estiver com letra maiúscula, risca o E, bota minúsculo. Está colocado, aí ele diz assim, né? Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, matéria como nós, desse jeito aqui, ó, grosseira, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito, o elemento espiritual, e o elemento material, quer dizer, entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou primordial, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é preciso unir ao elemento material o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria. No caso de nós espíritos, com letra maiúscula, esse elemento é o perispírito. Né? Voltando ao livro dos médiuns. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver aqui na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Depois, serve-lhe também de agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações, né? Então, ele é um agente, o fluido, agente intermediário, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar. Então, o espírito atua sobre o perispírito. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos? Vamos abrir na questão 93. 93. 93. Está na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. O título é Perispírito, né? 93. Kardec pergunta: o espírito, propriamente dito,
Espírito aqui com letra maiúscula, né? O espírito, propriamente dito, também conhecido, né? A gente diz centelha etérea, né? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aí os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, para os olhos dos homens encarnados, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, quer dizer, muito vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se da atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, para nós, tá? Quando a gente pensa no nosso perispírito, vamos chamar bem atenção aqui, porque ele diz assim, ó, envolve, quer dizer, envolve o espírito uma substância vaporosa, sutil, né? Para os nossos olhos, para os olhos dos homens encarnados. Mas para eles, espíritos superiores, o que a gente considera, ele está querendo dizer o seguinte, ó, o que vocês consideram sutil, vaporoso, para nós já é muito grosseiro. Porque nós somos espíritos de terceira ordem, perfectíveis, imperfeitos. Aquilo que eu acho, nossa, se eu visse um perispírito assim, né, via aquela névoa, eu disse assim, nossa, que coisa extraordinária, né? Tão sutil. Para mim, espírito terceira ordem. Para o espírito superior, o meu perispírito é um elemento grosseiro em relação ao perispírito dele, entendeu? Por isso ele diz aqui, envolve uma substância vaporosa nos teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Nós quem? Espíritos superiores. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se da atmosfera e transpor-se aonde queira. Então, aos olhos dos espíritos superiores, o nosso perispírito é matéria grosseira. Agora, para nós, ai, é uma coisa sublime, né? Vaporoso. Aí tem a notinha de Kardec. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório. Quer dizer, ele veste o espírito próprio. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito, né? É como ele vestisse o espírito. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro, quer dizer, o seu perispírito semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Daí a razão porque, para os espíritos superiores, o nosso perispírito é matéria grosseira. Porque eu tiro o meu perispírito das energias, dos fluidos do planeta Terra. E o planeta Terra é o planeta de provas e expiações. Entendeu? Se eu estivesse num planeta de regeneração, num planeta perfeito, a matéria desse planeta é muito mais purificada que a matéria do planeta Terra. Então, o espírito que vive num planeta superior vai retirar o perispírito, o fluido para formar o perispírito dele, desse planeta superior, da energia superior, sublime do planeta dele. Enquanto eu tiro daqui, graças a Deus. Que eu podia estar tirando de outro pior, em situação pior, né? Então, graças a Deus. Mas se eu comparar o meu perispírito com o perispírito de um espírito que está no mundo superior, há uma diferença gritante entre o fluido de lá e o fluido daqui. Por isso que ele diz aqui, ó, o espírito tira o seu perispírito do fluido universal de cada globo. Razão, porque não é idêntico em todos os mundos. Cada mundo tem um fluido diferente. Então, os nossos perispíritos são diferentes. Passando de um mundo a outro, opa, pensando assim, estou sumindo.
passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então, quando eu vou para o plano, desencarnei, vou para o planeta superior, eu vou formar o meu perispírito, não o meu corpo mental, tá? Não o meu corpo mental, mas eu vou formar as outras camadinhas do meu perispírito, dos fluidos melhores daquele planeta para onde eu fui, já que é o planeta superior. Mas vai que eu tenha dado umas tropeçadas complicadas e tenha decaído moralmente. Ou, vamos dizer assim, né? Moralmente não, porque ninguém decai, mas que eu tenha feito muita besteira. Fiz muita besteira. Aí eu vou ser transferida para outro planeta. Lógico que eu não vou para o planeta superior, né? Eu vou fazer a visitinha no planeta que está na escala espírita abaixo da Terra, planeta primitivo. Se o meu perispírito aqui já é legalzinho, porque aqui é planeta para as expiações, em relação àquele planeta, o novo perispírito que eu vou formar não vai ser legalzinho. Eu vou ter que deixar esse perispírito por aqui, eu vou ter que me revestir dos elementos de um planeta primitivo. Está na cara que o meu perispírito lá não vai ser igual ao que eu tenho aqui hoje. Vai ser mais grosseiro, que eu vou ser obrigado a formar meu perispírito das energias daquele planeta primitivo. O dia que eu melhorar e me trouxerem de volta para a Terra, aquele perispírito grosseiro fica lá. E aí eu vou revestir, formar um novo perispírito de elementos fluídicos da Terra, bem melhores, bem melhores. Né? Então, por isso ele diz, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório ou mudar de roupa. Estou no Rio de Janeiro, verão de 40 graus. Tenho que ir para Portugal, que nem lá vai. Vai entrar o inverno. Eu posso ir de camiseta regata? Claro que não. Vou ter que botar uma roupinha adequada ao inverno europeu. Quando eu voltar para o verão do Rio de Janeiro, vou ter que guardar os casaquinhos e voltar a usar regatinha, que aqui é muito calor. 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, o espírito superior está lá no planeta XYZ, um planeta maravilhoso, mas aí ele tem que fazer uma missão na Terra. Ele vai poder vir com o perispírito maravilhoso dele? Não. Vai ter que se revestir do nosso fluido. Só que ele vai poder selecionar aqui na Terra o que for melhor. Aí é aquele homem que vai à feira, a mesma feira que eu vou. Só que ele chega lá 8 horas da manhã e compra as verduras, os legumes, né? Que tão bonitoso, o tomate inteiro, a alface verdinha, tudo verdinho. Eu vou na mesma feira que ele, só que eu só posso ir na feira de 1 hora, 2 horas da tarde, porque os produtos são mais baratos. Eu, com certeza, não vou comprar o tomate tão bonitinho como ele compra, não é verdade? O tomate que eu vou comprar já é o tomate mais amassado, a verdura já não está tão esplendorosa, está meia buchinha, mas é a mesma feira. Mas, agora, para ele, que é espírito que vem de mundo superior, o melhor da terra já é muito grosseiro. Ele vai se revestir dos fluidos que tem aqui na terra. Ele vai poder selecionar o que há de melhor na terra. Mas o melhor da terra, em relação a ele de um mundo muito superior, ainda é muito grosseiro para ele. Mas é missão. Então ele vem. Assim foi com Jesus também. Porque ele não podia vir só com o corpo mental dele. Não podia. Ele tinha que ter um corpo de carne. E para ter um corpo de carne, ele teve que formar o quê? Um perispírito com os fluidos
da terra, como eu. Só que ele pôde escolher os melhores fluidos, mas eram fluidos da terra. Há 2.000 anos atrás, quando a atmosfera psíquica do planeta, espiritual do planeta, era muito mais densa do que a de hoje. Né? Porque são 2.000 anos. E imagina que sacrifício não foi para ele. Né? Mas ninguém viu ele reclamando. Então, ele diz aqui: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. A lei é igual para todo mundo. Deus não ia abrir uma exceção para Jesus. Você, meu filho, Jesus, você vai encarnar na terra. Mas eu vou abrir uma exceção para você. Você vai com o seu perispírito. A lei é para todos. A lei é para todos. Vai encarnar na terra, meu filho? Vai. Vai formar seu perispírito dos fluidos da terra. Por isso que ele disse aqui, ó, é necessário que se revistam da vossa matéria. Que vossa matéria? A matéria da terra. Já o dissemos. Fechou. Pode até escolher o que tem melhor aqui, mas é matéria da terra. A lei é a lei. Eu não posso só aparecer lá. Não. Vai encarnar na terra, vai ter que nascer como todo mundo nasce. Vai ter uma gestação de 9 meses. O corpo vai ficar 9 meses sendo gerado, como todo mundo. Vai ter um pai e uma mãe da terra, como todo mundo. Vai ter que passar por uma infância de 0 a 10 anos. Mas, meu Deus, no meu planeta lá não tem mais infância. Ah, mas na Terra tem. Porque, né? Porque conforme o mundo for mais adiantado, o período de infância é menor. Já estudamos isso, né? Conforme o mundo é mais atrasado, o período de infância é maior. Imagine um espírito que nem vive mais essa história de infância, que nem corpo tem físico mais, é só corpo mental, e o espírito, seu corpo mental, vai ter que caminhar na Terra, vai ter que passar por uma gestação de 9 meses, vai ter que nascer como todo mundo nasceu, vai ter que passar por uma infância onde não lembra de nada, onde é totalmente, né, dependente do papai e da mamãe, não é? Tem que aprender a andar. O planeta flutuava. Aqui não flutua, não. Vai ter que engatinhar, não é assim? Vai ter que se arrastar no chão, engatinhando, vai sujar a fralda, não é assim? É. Mas é o Cristo. Mas no planeta Terra é assim. Vai nascer, vai ser frágil, tanto que José e Maria tiveram que, ó, vai ser frágil, não vai ter como se defender. Como é que uma criança de 1 mês, 2 meses se defende? Não tem como se defender. Está no corpo frágil. Os órgãos, cérebro, estão se formando. Vai engatinhar, se arrastar pelo chão, vai nascer sem falar. Só lá pelos 1 ano, 8, 9, naquele tempo até demorava mais do que hoje, né? E vai começar a falar, vai precisar do pai e a mãe para aprender a andar. Mas é o Cristo, mas está nascendo na terra. E a lei na terra é assim. E é assim para todos. Desde o espírito mais grosseiro, mais ignorante, ao mais sublime. Nasceu na terra, é assim. É da lei. E a lei é tão perfeita que Deus não vai mudar a lei dele para ninguém. E Jesus, quando encarnou aqui, vivenciou tudo que nós vivenciamos durante a infância para sobreviver. Uma madeira, né? Tudo, 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 tudo. Até poder ser independente. E aí, mesmo assim, algumas coisas tinham que se passar.
almoço, janta, café da manhã, precisava do alimento grosseiro, como nós, né? Da comida, porque se não comesse, morria de fome. Ele estava num corpo orgânico. E o corpo orgânico precisa de quê? Da alimentação da terra. Então ele tinha que comer pão, farinha, queijo, tomar leite, comer peixe, comer carne, para sobreviver e cumprir a missão dele. Vestir roupa grosseira, tudo isso. Andar muito, porque ele não tinha cavalo de carruagem, também não flutuava, né, para ir de um lugar para outro, e ali, ó, andando pelas estradas, pegando poeira, tudo isso, sentindo sede, calor, sol, frio. É da lei aqui na Terra. Então, diz aqui, vamos a 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira, tá? Dependendo, já estou sobre isso, da nossa evolução espiritual. Eu posso dar ao meu perispírito a forma que eu queira. É assim que o perispírito dos desencarnados, vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, ele pode se materializar e eu posso tocar. Então, a gente percebe o seguinte, de tudo isso que nós falamos aqui, o espírito como um Cristo, ou um espírito superior, aceitar ter uma missão no planeta Terra, não é brinquedo não, né? Porque ele já deixou tudo isso para trás. Já deixou tudo isso que a gente vive aqui para trás. Tirar sangue, olha que coisa que dói para caramba, né? Cara, enfiar aquela agulha. Nossa, e quando erra, aí tem que atirar, enfiar a agulha no braço 10 vezes, né? Tomar injeção. Tudo isso já ficou para trás. E já ficou para trás há milênios. Imagina o espírito, né, como Jesus, há milênios ficou para trás. Isso. E, de repente, precisa vivenciar tudo isso de novo. Que problema, né? E tem muitos espíritos missionários que já estariam em outros mundos, às vezes abraçando missões aqui na Terra. E tendo que recapitular tudo isso novamente. Principalmente a ignorância do homem. Já pensou? Conviver com a ignorância do homem, ele que já está lá no mundo que todo mundo é educado com todo mundo, isso é do mínimo, onde todo mundo, no mínimo, é educado com todo mundo, e ter que reencarnar aqui, enfrentar aquilo que enfrentou lá na Avenida Brasil ontem, aquela barbárie, que é uma barbárie, né? Tem que vivenciar aquela barbárie novamente. Jesus é muito amor. Mas vamos lá. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais. E nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais, porque assim lhes não conhecia a causa. Então, quando você vê um fenômeno e não conhece a causa daquilo, para a gente parece, oh, que coisa fantástica. Agora, quando você conhece a causa, você diz, ah, é um fenômeno natural. E ele diz aqui, né? Está conhecida a causa, desaparece o maravilhoso. E essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. São as propriedades do perispírito, né? É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Olha o Kardec falando da eletricidade. Imagina se ele visse hoje o que a gente está fazendo. O pessoal vai dizer o quê? É um demônio! Né? Isso é um demônio! Como muita gente fez quando apareceu a televisão. Isso é coisa do demônio! Né? Imagine. E hoje você sabe. A internet, gente, pelo amor de Deus, qualquer criança sabe. 59. Pergunta-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será,
formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades conhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus vasculhantes motores? Olha o que ele está falando aqui. Imagina um Boeing. Explicar como é que um Boeing flutua e não cai. Não é assim? E aqueles grandes aviões que transportam caminhões, helicópteros, que tem, a gente sabe que tem, né? Tem avião que transporta até iate, grandes aviões, que transportam máquinas pesadas para a guerra, tratores, tanques de guerra, e não tanque, não. Olha que coisa. Que é isso, gente? Naquele tempo, ia dizer que era o demônio. Mas hoje a gente sabe. Existem leis da física, né, que mostram isso. Aí ele diz aqui: quando vemos o ar abater edifícios, tivemos aí, estava mostrando essa semana aquele furacão aí que houve, foi em Angra dos Reis, arrancou o telhado de vários depósitos e aquele telhado flutuou. Houve também há uns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, que tinha um condomínio. Eu disse assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Era um condomínio, um prédio de 5, 6 andares, com todo o telhado assim, de telhas, sabe? Eu vi o telhado levantar, que nem uma folha de papel, e sair assim, ó, flutuando e cair no chão. E o prédio ficou sem telhado. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. A gente sabe que o vento tem essa força, mas o vento ele não levantou uma outra telha. Ele levantou o telhado, fez assim e fez assim. Quer dizer, o vento pegou de baixo para cima, arrancou o telhado das paredes. Porque tem aqueles caibros, né? Arrancou, ele subiu, que nem um chapéu. Subiu, fez isso e caiu. Quer dizer, caiu logo, não. Ele subiu e foi. E sendo levado pelo ar até que ele caiu no lugar. Não mostrou uma vez a vaca sendo levada? A vaca sendo levada. Mostrou agora uma grande, foi aqui no Rio, uma grande caixa de água. Eu acho que estava vazia, não sei, né? Uma caixa de água monstruosa. Ela foi flutuando para um lado, ela flutuando para um lado e até para o outro. Aí até que ela caiu na rua, no meio dos carros. Ela era maior que um carro. Era uma caixa d'água dessas de plástico azul, muito grande. O vento levou que nem fosse brinquedo. Ela e a tampa, e levou e ela caiu. A força do furacão, né? Quando ele passa por cima de. A gente vê nos Estados Unidos, né? Parece que é um trator passando, raspando o chão. É muito interessante que quando ele passa, é como se ele raspasse o chão de uma tal forma que quando você olha, parece que naquele lugar não tinha prédio. Parece que não tinha prédio. Ele arrasta tudo. Inclusive, ele leva junto com ele, além de levar o prédio, ele leva uma parte do alicerce da terra onde aquele prédio estava. Tanto que a pessoa chega assim, mas não tem nem a marca do alicerce. Uma coisa incrível, incrível, né? Então ele fala aqui: quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, nossos túneis hoje, né? Fazer um túnel. A eletricidade lascar árvores, olha a força do raio. E fender paredes. Que dificuldades acharemos admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Se você vê o vento botar embaixo um edifício, você vê o vento levar um telhado, o espírito não pode levantar um copo, né?
Sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se sensível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Se você olha aquilo, também ontem, aquela chuva, estou um navio. Você viu o navio? Aqui no Rio de Janeiro, o vento levou um navio para o cais. Aí o pessoal que estava na beira do cais ficou apavorado, porque era aquele, sabe aqueles barcos grandes de ferro que tem na Bahia? Né? Aqueles, não é transatlântico, não. É aqueles navios de carga, todo ele de ferro. O vento foi levando ele, arrastando, como que chama mesmo aquele negócio que fica no fundo dele, né? Eu esqueci que normalmente quando a âncora, o vento foi levando ele, âncora, para a praia, e o pessoal apavorado vendo aquele navio monstruoso vindo para cima, e o vento levando como se fosse um barquinho de papel. Gente, pelo amor de Deus. Aí, como é que você vai, se você vê o vento fazendo isso, como é que você vai admirar de um espírito levantar um prato, um papel, um copo? Não tem que admirar, né? Vamos agora entrar no capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes. Item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas a que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos dessas últimas. Vamos falar das provocadas. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno. Porque, normalmente, elas rodavam, elas flutuavam, e rodavam mesmo, que não peão. Então, eles passaram a chamar de mesas girantes por causa disso. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros se observar, foi um dos primeiros se observaram, queremos dizer dos últimos tempos, pois não há dúvida que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos, desde os tempos mais longínquos. Esse negócio de efeito físico, ruído, pancada, movimento de objeto, isso é muito velho. Não foi agora, a partir de Kardec, que isso aconteceu, não. Desde muito antes de Jesus, desde que o homem é homem, existe o médio de efeitos físicos. Então, esses movimentos, essas coisas, sempre aconteceram na humanidade, tá? Aqui no planeta Terra. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas gerantes e falantes. Tertuliano é um homem lá do passado, né? Lá da época de Roma, por aí. Ele, naquela época, já falava sobre isso. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Kardec foi assistir algumas dessas reuniões, que as mesas giravam, né? Que as mesas balançavam. Então, Kardec assistiu essas reuniões, tá? É, todo mundo ia, assistia, achava super interessante assistir a isso. Por exemplo, eu estava falando aqui do Tertuliano. Tertuliano, ele nasceu em 160 depois de Cristo, tá? Ele foi, deixa eu ver aqui, foi considerado um dos, deixa eu só que eu botei aqui, ó, um dos pais da Igreja, conhecido na história da Igreja como pai da teologia latina. Olha só, foi o primeiro líder da Igreja a escrever suas obras em latim. Isso em 146 depois de Cristo. Ele já em 160, né, depois de Cristo. Então, um dos pais da Igreja. Ele falava, nos documentos, nos escritos dele, ele falou sobre esses fenômenos das mesas girantes. De repente, é até interessante fazer uma pesquisa sobre isso. Então, durante algum tempo, na época de Kardec,
As pessoas iam. Até vimos hoje, lendo do livro Obras Póstumas, né? Kardec ia participar dessas reuniões, que ele chamava frívolas. Às vezes o espírito respondia algumas coisas, outras vezes eram mesas girantes, né? E o pessoal ia lá, que considerava isso uma grande distração. Duas causas contribuíram para que pudessem, de parte, para que o pessoal, aos poucos, pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Então é o seguinte: por que que o pessoal, aos poucos, abandonou a história das mesas girantes? Porque ela era uma novidade, uma coqueluche, que nem hoje, né? Tem uma novidade. Todo mundo faz. Todo mundo faz aquela novidade. Por exemplo, está uma novidade aí. Um monte de gente pintando cabelo de cor berrante. Verde alface, né? Vermelho, roxo, rosa-choque, amarelo, azul, aquele azul brilhante. Pessoas jovens, idosas. Outro dia eu vi uma mulher quase 70 anos com cabelo verde alface. A outra, aí depois eu vi uma outra de 50, metade rosa, metade verde. Isso é moda. Daqui a pouco, passa, ninguém vai pintar mais de colorido. A mesma coisa na época. Só que essa novidade que ele falou, aí ele diz assim, normalmente, uma novidade assim, ela dura um inverno só, quer dizer, um tempinho só. Mas essa da mesa girante até que durou 4 invernos, até que durou um pouquinho mais. Mas só, tem um monte de novidade aí. Agora também tem a novidade de andar na rua de meia e chinelo de dedo. Aí você vê jovens e idosos andando na rua de meia com chinelo de dedo. Já repararam? Repare, meia e chinelo de dedo, é moda. Aí outro dia eu estava Diz que é em Petrópolis, aqui no Rio ainda não vi, não. meia, Sério? nem se eu tive no Rio Vindo, meia e chinelo de dedo. Aqui em São José, eu já vi. É? O pessoal vai no supermercado de meia e chinelo. E é homem também, Eu viu? nunca vi isso, não. Homem, mulher. E a branca com chinelo de dedo. Muito usado entre os jovens, muito. Mas já vejo alguns idosos. Como tinha aquele pessoal, a moda de andar com a homem, principalmente homem, com a calça no meio das nádegas. Não tinha, não estava. Sim, O fundo da sim. calça ficando quase de joelho. Começou com os jovens. Daqui a pouco você vê idosos. Depois vem a moda da calça rasgada. Começou com um rasguinho pequeno. Outro dia eu vi a mulher com a calça rasgada na frente, aqui da. Como é que a gente chama mesmo? Aqui do alto da coxa. Essa nossa Da virilha? virilha Não. até abaixo do joelho. Garotinha, não. Já tem 50 anos. A calça dela começava a rasgar da virilha, sério. Da virilha e o rasgo não, né? Que faltava um pano na frente, até abaixo do joelho. O que é isso? Da virilha, até o rombo da virilha, assim, ó. E não é rombinho assim da virilha até abaixo do joelho. 4, 5 dedos abaixo do joelho. É moda, não é? Tem outra que estava andando com 2 buracos atrás nas nádegas da calça. Ela abriu atrás, na área das nádegas. Aí ficava aparecendo a calcinha. Abriu mesmo, não foi aqui, fez aquele, sabe, o contorno da nádega. Ela tirou. E com a calcinha. Só aparecia. Entendeu? Moda. É moda, gente. Logo passa. Daqui a 15 anos volta a moda. Lembra da calça boca de sino? Volta tudo. Aquela calça que vai arrastando, varrendo o chão.
tudo volta. A moda é cíclica. Moda. Ele diz aqui, isso aqui é moda, ficou. Só que essa até que durou bastante tempo. Aí ele diz aqui, quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinada a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Entendes? As mesas girantes desapareceram, perderam a importância por duas razões. A primeira razão, quem ia ver por uma distração, que era moda, com o tempo enjoou da moda e foi arrumar outra coisa. Quem era uma pessoa assim, criteriosa, observadora, logo começou a perceber que aquele fato ali tinha algo mais importante. E parou de querer ver ela pular, né? E foi observar o quê? Foi observar o resultado. Por que que aquilo acontecia? Né? Então, não interessava mais ver mesa pular, mas interessava buscar o quê? Por que que ela pula? Por que que ela pula? Deixar o alfabeto, que para formar uma frase, né, tinha que usar a tipologia ali, o batimento, pela ciência, pela pesquisa. Há o segredo desse aparente abandono, com que tanta bulha, barulho, gritaria, ruídos fazem os botejadores, fogueteiros, satíricos, né? Que aí eles foram procurar outra novidade. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida. Isso é importante. As mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado. Então, agora, nós vamos, né, estudar o que levava essas mesas a pularem. Isso aí. Que ela pula, é legal, ela pula. Mas por que ela pula? O que faz ela pular? É isso aí que a gente vai estudar. Entendeu? O estudo das causas que produzem esses fenômenos ficará facilitado. Então, mostrando os fenômenos na sua maior facilidade, o estudo das causas que levaram essas mesas a pularem ficará facilitado. E uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. 61, vamos na 61 para a gente encerrar. E que o fenômeno se produza, faz-se mistério, mas é necessário a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, quer dizer, requisitos. Então, para que esse fenômeno aconteça, de uma mesa pular, uma cadeira levantar, é preciso a intervenção de uma ou de muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiums. Então, para que ocorra o fenômeno, é necessária a presença de um ou de mais médiums. O número dos cooperadores e nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados, quer dizer, inconscientes, né? Quanto aos que não têm mediunidade, opa, como não tem mediunidade? Ah, ele está falando da questão 159, lembra? Que ele ainda não estudou aqui, que nós estamos na 60. Mas da 61, é aquele que ele diz assim, que não é ostensivo. É médium, mas não tem, né, aquela ostensividade. Mas ele vai discutir isso lá da 159. Mas a gente já sabe, então a gente entende do que ele está falando, né?
Por isso ele diz aqui, o número dos cooperadores, e nada influi. Se é 10, 20, 30, vai ter. Não é uma influência muito grande. A não ser que entre eles se encontrem alguns ignorados, quer dizer, inconscientes. Quantos que não têm mediunidade, ele está falando daqueles que não têm mediunidade, quer dizer, não são ostensivos, porque todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Mas alguns têm um potencial maior. É sobre isso que ele está falando. Aqueles que não têm esse potencial maior. A presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito que se acha. Então, por exemplo, vamos dizer que a Denise não seja uma médium de efeitos físicos. Aí ela vai participar de uma reunião dessa. Ela não vai afetar em nada, porque ela não tem esse tipo de mediunidade, mas pode ser até, ou melhor, ela não vai influenciar em nada para que o fenômeno aconteça, porque ela não tem essa mediunidade, mas ela pode prejudicar a reunião. Por quê? Porque ela começa assim, esse troço aí, ó, isso aí é uma cambalacho. E eu não acredito nisso. Isso é conversa, bando de vigaristas. Aí o que eu estou dizendo aqui, pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem, pelo que eles estão pensando sobre aquilo. Ah, eu não acredito nisso, não. Isso aí é armação, é armação. O pensamento vai influenciar do fluido, né? Sob este aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Vai depender da capacidade fluídica dele, vai depender da capacidade de produção de ectoplasma que ele tem. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou vire com violência. Então, tem médiuns que têm uma grande capacidade de produção de ectoplasma. Esse médium sozinho pode fazer uma festa. Enquanto, às vezes, você tem 10 médiuns que não têm uma produção como a dele, e para fazer um copinho mexer é uma dificuldade. Então, vai depender, né, da organização física do organismo da pessoa, da capacidade de produção de ectoplasma. Por exemplo, tem pessoas que têm uma produção de ectoplasma fantástica para a mediunidade de cura, né? Produzem muito ectoplasma, né? Então, ele vai trazendo para a gente muito claro, mas que fique bem claro quando ele diz aqui, né? Os que não têm mediunidade. Não é nesse sentido literal, porque todos somos médiuns, mas uns têm uma mediunidade mais potente do que outros. Esses são chamados de médiuns ostensivos, né? Então, gente, dia 62, bota a data aí, 1/11 de 24. 1/11 de 24. Essa questão vai falar também da preparação para a reunião mediúnica, né? Muito interessante essa questão. O livro dos médiuns, né? A gente vai estudando assim, devagarzinho, item por item, a gente vai compreendendo tanta coisa, até porque a gente está fazendo também o estudo do livro dos espíritos, então a gente vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, isso ajuda muito, né? Então, a gente vai encerrando aqui, que daqui a pouco, for 7 horas, nós teremos a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos encarnados. Deise, está ligada, né? Rose, eu não vou poder participar Tô hoje, ligada. viu? Ah, tá bom, Aninha, pode deixar. Bom trabalho para vocês. Então, é a terceira, né, Deise? É a Então, terceira. nós vamos agora, né, elevando o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo muito, muito a Deus, esses momentos em que a gente se reúne aqui para estudar, para aprender. Gente, como isso, né, abre a nossa mente para uma série de coisas.
que a gente vai compreendendo muito melhor agora, que deve ser a terceira, quarta, sei lá, a oitava vez que a gente está estudando o livro dos médiuns. Como a gente compreende melhor as coisas do que não. Eu mesmo na Denise, quando eu lá do Cioi, né, Denise, para fazer o livro dos médiuns, né, uma tremenda dificuldade hoje, né, a coisa se torna muito mais fácil, porque o tempo passou e a gente foi estudando livro dos médiuns, a Gênese, daqui a um tempo a gente vai voltar, né? Livro importantíssimo, céu e inferno, e tudo isso vai facilitando o aprendizado, vai facilitando o nosso aprendizado, né? E daqui do futuro vai ser muito mais fácil. Então a gente tem que agradecer muito a Deus, que nos deu essa oportunidade fantástica de nós estarmos aqui estudando, aprendendo, crescendo, e tudo para nosso benefício, né? Em primeiro lugar. Logicamente, a gente se beneficiando, a gente também beneficia os outros. Mas, em primeiro lugar, o nosso benefício. Porque senão é cego guiando cego, né? Como é que eu vou ajudar se eu não sei como ajudar? Se eu não sei como fazer? Eu vou mais prejudicar do que ajudar. Então, primeiro eu tenho que aprender para poder ajudar. Então, que Deus nos ampare, nos abençoe e gente, vamos divulgar, né, nossas palestras de novembro, aqueles 2 cartazes amarelos, com as segundas-feiras, ali vai ter palestras muito boas, e a palestra do dia 16 de novembro, do Nagai, falando do perispírito e as doenças, né? Também muito importante. E vamos encerrar o nosso ano de eventos com o nosso seminário, né? Com Jesus da Seara, ou na Seara com Jesus, que eu sempre troco, que vai ser o primeiro domingo de dezembro. E aí nós só vamos ter aquela semana. Nós vamos entrar de férias no dia 6 de dezembro, porque o nosso seminário é 1º de dezembro, e dia 6 encerramos os nossos estudos e vamos descansar, que a gente merece descanso também, né? Depois de um ano de muitos estudos. Então a gente fica só com as palestras e as irradiações. As palestras continuam acontecendo toda segunda e toda quinta, não pode parar, o hospital não pode fechar, e as irradiações também. E assim também. Se encarnado continua tendo, e encarnado doente, ó, Ambos são. encarnado. Tem. Porque desencarnado. Ai, tem sido maravilhoso esse estudo do livro dos médicos, porque eu fiz um recente, quer dizer, uns 3 anos, olha, para mim está clareando cada vez mais, está sendo maravilhoso. Isso aí, minha amiga. Então, gente, vamos encerrar aqui o nosso estudo. Que Deus nos abençoe e um bom fim de semana para todos vocês, tá bom? Já daqui a pouco, vou Daqui, continuar. está aí, Vai entrar que horas? Vai ser o quê? 7? 7 horas. Eu 7 horas, vou correr aqui. vou entrar pelo celular, por isso que eu vou fechar aqui, tá, gente? Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana para